Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vi que o pessoal está entrando ainda. Tá dando para me ouvir bem? Me ver bem também? Bom dia, Delvan. Tudo bem por aí? Bom dia, Paula, Shirley, Laura, Gabi. Vou esperar só mais alguns minutinhos, pessoal, para iniciar, para ver se mais alguém vai entrar. Bom dia, gente. Esperar mais um minutinho só, a gente já inicia. Que bom, Adelvan. Obrigada pela participação. Bom, gente, acho que já podemos iniciar. O pessoal vai entrando aí no decorrer, mas agora sim, um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Eu sou Rafaela, faço parte da equipe de sucesso aqui na Yungo e hoje estou aqui mais uma vez para bater um papo com vocês sobre algo que está sendo um diferencial no dia a dia de muitos dos nossos clientes, que é o YouConnect. Então, vamos bater mais uma vez um papo sobre ele, falar de alguns detalhes de comunicação, aprofundar aí sobre ele. E antes de mais nada, queria já agradecer a presença de vocês. Fiquem à vontade para ir interagindo aí no chat. A gente vai ter um espaço final ali só reservado para as perguntas, mas se vocês quiserem ir comentando, tirando as dúvidas ali em tempo real, não tem problema também, tá bom? Então, para começar, gente, explicando um pouquinho da Yungo. A Yungo sempre teve esse compromisso com uma comunicação eficaz, uma comunicação eficiente e, acima de tudo, humana. E é com esse olhar que apresentamos o YouConnect para vocês. É uma plataforma de multicanal que integra telefonia e WhatsApp em um só lugar. E o melhor disso tudo também é que nós somos Tech Partners Meta. Então, traz aí mais uma segurança dentro da ferramenta e entrando nesse papo, a gente sabe como o mercado ele muda rápido. E junto com essa mudança de comportamento do cliente, de maneira geral, também acaba mudando. E quem não acompanha essa evolução acaba ficando para trás. Então, por isso, hoje eu vou apresentar essa solução que vem para somar na rotina que atende, se comunica e quer entregar sempre uma experiência mais conectada e diversa para o cliente também, final, né? Mas antes de eu apresentar a ferramenta para vocês, eu queria falar sobre um tópico muito importante que está muito ligado, que é a comunicação.
porque a gente tem vários canais hoje em dia, né? Mas não adianta nada se eles não se conectam, ou se a gente tem um canal para uma coisa, outro canal para outra coisa, e ele às vezes não atende todos os tipos de pessoa e unifica tudo em uma única central. Então, a gente sempre fala aqui internamente que não existe o melhor canal. O que existe é o canal certo para aquele tipo de mensagem que você quer passar. Então, se precisa de mais proximidade, conexão, ou algo até mais complexo, usa a voz. E se precisa de algo mais simples ou uma dúvida rápida, aí vai de mensagem. E o cliente, no final de tudo isso, ele só quer ser atendido. Então, seja por ligação, WhatsApp, sinal de fumaça, ele quer a resposta e, na maioria das vezes, ele também quer agilidade. Então, a gente até colocando em situações práticas do dia a dia, às vezes um dos colaboradores sai de férias e imagina ter todo o histórico só no celular dele. E aí ele sai de férias, você perde aquele histórico, aquele acompanhamento. Isso é muito ruim também no dia a dia, a gente sabe, né? Ou quando o cliente ele liga num número e aí às vezes para mandar mensagem em outro número, a chance de ter um ruído de comunicação, ela é muito grande também. E aí que entra o Uconnect, porque ele vai centralizar tudo em um só lugar, conectando os canais, organizando aqueles atendimentos, garantindo uma agilidade também e eficácia naquele tipo de contato, até também facilitando a visibilidade da gestão, porque ele vai poder acompanhar relatórios, vai poder estar sempre ali de olho no que está acontecendo, e nenhuma informação se perde, é mais difícil, né? Então, agora já nada melhor do que a gente já mostrar, que eu possa mostrar para vocês na prática como que funciona. Vou compartilhar minha tela com vocês, lembrando que o intuito do webinar é a gente contar um pouquinho ali dos principais detalhes, mas todos que estão aqui quiserem um escopo mais personalizado, a gente entra em contato com a gente. Durante a reunião também vai ter vão compartilhar o link da condição especial, então vocês podem entrar, se cadastrar, que a gente faz o contato com vocês para ir fazer uma reunião mais detalhada, acionar a nossa equipe técnica junto para fazer um escopo bem personalizado dentro do negócio de cada um, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela. Peço só que vocês me avisem se tá dando para ver tudo certinho, tá? Prontinho, gente, tá dando para ver? Tô de olho aqui no chat com vocês. Bom, vamos lá então, gente. O Uconnect, ele tem essa carinha logo que você faz o login. Então, a gente trabalha com dois tipos de acesso. O acesso administrador, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês, e tem o outro acesso que é de agente. O acesso de administrador, ele é para quem vai fazer a gestão, então ele tem algumas funcionalidades a mais que o agente comum não vai ter acesso, e isso tudo também é muito personalizado. Vocês vão ver aí no decorrer da apresentação como que funciona, mas tudo pode ser personalizado dentro do cenário de cada negócio. O acesso também do Uconnect, ele é feito pelo navegador, como vocês podem ver, então não precisa instalar nada, só acessar o link, colocar o usuário e senha que você já vai estar logado no ambiente aí de mensageria. Então, logo de cara, eu já queria falar também da do diferencial, do grande diferencial, que é esse botãozinho aqui, que ele já fica também bem visual, que é o botãozinho do ramal. Então, quando a gente fala que tem tudo num lugar só, é exatamente isso. Então, às vezes, a gente sabe ali, por exemplo, aqui a conversa da Letícia, né? Tô conversando com a Letícia e vi que naquele momento do contato vai ser melhor se eu ligar para ela para a gente conseguir estreitar aquela comunicação ou me aproximar mais dela. Enfim, qualquer tipo de demanda que possa ser um pouquinho mais complexa, eu posso só vir aqui, clicar no botãozinho, digitar o número da Letícia, que aí eu já faço tudo só nesse ambiente aqui. Então, isso é bem legal e otimiza muito também o nosso tempo, né? Às vezes a gente vai ver no dia a dia e isso faz diferença. Então, partindo aqui para as funcionalidades mesmo,
A gente tem alguns campos aqui do lado, que são as segmentações dentro do YouConnect, e nessa primeira aba é a aba de conversas. Então, aqui a gente também vai ter uma visualização por conversas que estão atribuídas, ou seja, dentro ali de uma operação, a gente tem vários colaboradores. E aí, se tiver na aba atribuídas, quer dizer que já está atribuído para algum colaborador que está atendendo aquele contato, aquele chat no momento. Temos aqui uma aba de novas, que ficam as mensagens e as conversas que são novas, ou seja, não tiveram nenhuma interação ainda e às vezes também não foram atribuídas a algum atendente. Ele também vai sinalizar aqui para você e até te dar uma opção de atribuir automaticamente para agentes que estão disponíveis e online no momento. Ele vai te dar uma aba só de todas as conversas aqui, então ele vai ficar tudo registrado. E por último, só das conversas que já foram resolvidas, que até dando o spoiler aqui, quando a gente clica nesse botão, aquele chat ele é dado como resolvido e ele já sai do campo de atribuídas ou novas para a aba de resolvidas. Então vai ficar tudo também bem visual se você quiser acompanhar. Aqui nas mensagens, a gente buscou trazer o mais perto possível do WhatsApp, mesmo que a gente usa no dia a dia. Então, você vai ter a opção de mandar emoji, mandar qualquer tipo de anexo sem restrição, mandar áudio também. Ele te dá também uma opção de personalizar ainda mais, que é colocando uma assinatura bem parecida com a do e-mail, e outras funcionalidades como responder a mensagem, igual a gente tem também, bem segmentada e direto, tem como copiar, encaminhar, e aqui também, no administrador, no caso, ele tem a opção de apagar uma mensagem, que o agente ele já não tem essa funcionalidade. Um plus bem legal que a gente incluiu foi essa mensagem privada. Essa mensagem privada ela só vai ficar aparecendo para os colaboradores dentro da ferramenta. Então, o cliente ele não vai ver aquela mensagem privada e facilita, às vezes, num contato ali que você precisa passar o bastão para outro setor ou para outra pessoa dentro da empresa. Então, ajuda muito para ter esse controle interno e passar esse contexto. Vou fazer um teste aqui para vocês verem como que fica. Quando eu mando essa mensagem privada, ela fica diferente, aqui o balãozinho fica marrom, e ela também está aqui sinalizado com um cadeado. Então, às vezes, se eu precisar, estou conversando aqui com a Letícia e a solicitação dela não é mais comercial, é financeira, eu posso colocar aqui uma mensagem privada, ó, financeiro, por favor, a Letícia está precisando da segunda via do boleto. E aí eu já atribuo essa conversa para o atendente do financeiro e ele já vai ter um breve contexto do que ele precisa fazer. Então facilita às vezes até que a comunicação com o cliente seja mais fluida e aparenta aquela organização interna, né, de que foi tão rápida essa passagem de bastão. Então é bem legal. Então, aqui, como eu já passei por cima rapidinho, quando eu termino de falar com aquele cliente, eu coloco a minha conversa como resolvida, e aí eu parto para os outros atendimentos. Então, dentro de uma ferramenta de multicanal, cada conversa é como se fosse um ticket, então eu resolvo para vir para os próximos. Aqui também a gente tem mais detalhes dentro daquele contato. Então, a gente vai ter funcionalidades ali de mandar uma nova mensagem, ou seja, vai ser criado um novo chat com aquele contato. Tenho como alterar, então, quando eu altero, eu posso incluir várias informações aqui, preencher bastante sobre aquele contato. Consigo mesclar, se tiver duplicidade. Consigo excluir, isso também é uma funcionalidade só do acesso de administrador. E outra coisa bem legal que é esse agendamento de mensagem. É algo que está sendo um grande diferencial também, porque muitas vezes a gente está numa tratativa ali com o cliente e isso facilita muito da gente, às vezes, marcar um follow-up ou marcar um retorno e a gente não vai precisar lembrar. Eu termino de falar com a Letícia, eu já sei que na semana que vem, na segunda-feira, quero mandar uma nova mensagem, eu já agendo aqui e a ferramenta ela vai disparar automaticamente, sem que eu precise fazer nada, ela vai fazer por mim. Então, isso é bem legal também, que otimiza muito no dia a dia. Partindo aqui para algumas ações da conversa, é aqui que eu mudo o atendente que está atribuído. No caso aqui, esse acesso meu é o acesso comercial. Então, eu posso passar aqui, por exemplo, para o Matheus. E ele já vai aparecer lá no acesso do Matheus na aba de conversas atribuídas dele para ele seguir com o atendimento. Consigo fazer atribuição por equipe, consigo também definir uma prioridade naquela conversa, por exemplo, aqui vou colocar que é urgente. Então, aqui
já vai ficar sinalizando, sem eu precisar entrar na conversa, que essa conversa da Letícia é uma conversa urgente. Então, eu preciso dar uma prioridade. Ou eu posso passar para o Matheus e colocar esse de urgente, que ele já vai olhar lá e falar: é urgente, preciso atender esse aqui antes e dar seguimento nesse atendimento. Então, é um facilitador também para dar essa fluidez. Consigo definir e setar aqui algumas tags, e isso é muito legal, principalmente porque também você vai conseguir fazer um relatório por tag. E aqui a gente sempre recomenda, tem várias formas de você personalizar um atendimento, e a gente sempre recomenda usar as tags, né? Porque dentro, por exemplo, da, da Yungo. A gente utiliza muito por segmento. Então, para facilitar, às vezes, ali o contato com o cliente, eu posso colocar já que a Letícia é do segmento de contabilidade e vai ficar visual para todo mundo que receber essa conversa, por exemplo, também. E eu posso colocar mais de uma tag. Então, é muito legal para personalizar um atendimento e para também somar na parte de relatório, porque isso também vai ser extraído por lá e você consegue ter uma visualização mais personalizada também. Partindo aqui, pessoal, tem a aba de Kanban, que aqui a gente tem um acesso mais rápido. Vou dar para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Esse é o Kanban dentro da ferramenta, então é como se fosse um pipeline aqui, um CRM, onde você vai conseguir organizar aquelas conversas também, criando etapas, criando novas pipelines aqui para cada assunto. Enfim, você vai conseguir personalizar isso e vai ficar de fácil visualização. Você consegue fazer o manuseio aqui de forma manual, como também aqui na parte da conversa já onde eu estava, que é informações, eu consigo vir aqui e já mudar a conversa da Letícia de uma etapa para outra, sem precisar ficar mudando também a tela. Então, facilita também no dia a dia. Que a gente tem outras funcionalidades, como atributos do contato, que entra como mais uma forma de personalizar, como se fosse uma segunda tag. Aqui eu vou conseguir visualizar as conversas anteriores daquele contato, no caso aqui é a Letícia, então eu vou conseguir visualizar todas as conversas anteriores que eu tratei com a Letícia e que já foram encerradas. Aqui eu também vou conseguir ver os participantes ativos naquela conversa, naquele momento. Por exemplo, eu estou com essa conversa em aberto e eu passei para o Matheus, atribuí para ele aqui em cima. Então, aqui ele está aparentando para mim que está comigo essa conversa, eu estou visualizando, e o Matheus também está visualizando em tempo real. Então, ajuda também para a gente ter esse acompanhamento de quem está olhando naquele momento. Da parte de conversa, gente, de maneira geral e simplificada, o principal é isso. Tem algumas outras funcionalidades que a gente pode explorar aí dentro de um escopo mais personalizado, mas aqui de maneira simples é assim. Partindo aqui para a aba de contatos, vão ter todos os contatos que estão registrados naquela colaboração. Então, eu tenho como adicionar um novo contato, consigo importar e exportar em um grande lote também para facilitar. Então, às vezes, se vocês já têm uma base de contatos e querem colocar na ferramenta, a gente consegue fazer isso de maneira bem simples também. Aqui vem uma parte muito legal, que é a parte de relatório. Então, aqui ele te dá várias opções de extração de relatório, inclusive uma visão geral, para facilitar também ali o administrador da conta ter uma noção ali de forma rápida. Então, ele vai mostrar conversas abertas, vai mostrar tudo aqui que é novo, que já está atribuído, que já está resolvido, status de cada atendente também ele vai mostrar. Ele vai mostrar aqui também um tráfego de conversa. E por último, para facilitar também as conversas por atendente. Então, eu consigo bater o olho e ver aqui que com a Maria, por exemplo, tem 10 conversas em aberto. E às vezes para o Cristiano tem nenhuma. Então, eu vou conseguir bater o olho e já ver o que está acontecendo ali em tempo real. Vou passar rapidinho aqui pelos outros campos que são mais segmentados para o nicho daquele relatório. Então, por exemplo, relatório de conversa, que eu consigo definir o período que eu quero extrair aquelas informações e ele vai me dar a visualização em gráfico. Então, ele vai me dar quantidade de conversa, mensagens recebidas no total, mensagens enviadas, tempo da primeira resposta, tempo de resolução daquela conversa, contagem de resolução e até o tempo de espera total do cliente naquele chat ou em todos os chats, né? Porque aqui ele vai dar uma média geral.
Temos também um relatório de pesquisa de satisfação, que essa funcionalidade vocês conseguem incluir ali no momento onde o chat ele é dado como resolvido, o cliente ele já recebe automaticamente um link para ele avaliar aquela pessoa que atendeu e avaliar o atendimento no geral. Ele vai ter a opção de avaliar por um rostinho feliz, um rostinho triste e também adicionar um comentário. Então aqui você, no relatório, você consegue extrair também pelo período, segmentar por atendente, então quero ver só a avaliação da Maria, eu vou conseguir ver também. Consigo fazer por equipe, por canal, que é como nós chamamos cada número que está na ferramenta. Então, se eu tenho um número cadastrado, eu tenho um canal. Se eu tenho dois ou mais, já são dois, três, quatro canais. E consigo selecionar também pela nota ali a avaliação que o cliente deu. Então, quero ver só o que foi dado como ruim. Consigo também. E ele vai aparecer tudo aqui embaixo mostrando o contato, o atendente que recebeu aquela nota, a classificação, ou seja, carinha triste, feliz, e o comentário, se tiver. Eu tenho um relatório por bot, que é a automação, que eu vou mostrar para vocês logo logo também, mas a plataforma também te dá um relatório segmentado só para a parte de automação com o bot. Eu tenho uma opção de relatório por atendente, aqui um relatório por tag, então a gente sempre reforça a importância de colocar as tags até para facilitar a visualização de cada um do administrador daquela conta, porque às vezes diferentes segmentos, às vezes saúde, você pode colocar o nicho daquele cliente, ou às vezes o porte, então você consegue vir aqui e extrair os relatórios só do que foi, por exemplo, de contabilidade nesse mês. E o relatório eu consigo tanto extrair aqui pelo tempo programado, pré-programado, como consigo definir uma data ali que eu quero extrair aquele período específico. Seguindo aqui, eu tenho um relatório só por canal. Então, se eu tenho mais de um canal, aqui vocês podem ver que a gente tem 4 números cadastrados na ferramenta, que é uma ferramenta aqui, um acesso de teste, né? Mas eu tenho 4 números aqui e eu posso escolher qual que eu quero extrair o relatório. Tenho também a segmentação por equipe, que dá para extrair também. E aqui, por último, é o relatório do telefone. Então, vocês vão poder ter o relatório direto com o que vocês já têm com a gente, da telefonia, que está ali no painel administrativo, mas todas as chamadas que vocês receberem e efetuarem direto pelo YouConnect, os relatórios de cada ligação, eles vão ficar aqui também nessa parte. Então, vai ficar fácil de vocês visualizarem também. Partindo aqui para a parte do Kanban, que eu já mostrei brevemente para vocês, mas ele funciona basicamente como uma organização de mensagens ali de chat, bem parecido com a visualização de um CRM. Então, eu posso criar várias pipelines diferentes, posso mover manualmente aquela conversa para cada etapa, por exemplo, aqui em vendas. Eu estou falando com a Amanda e estou prospectando aquela empresa que ela é dona. E aí, de repente, se eu já conseguir falar com a Amanda, ela já me pediu uma proposta, eu passo aqui para orçamento. Então, eu consigo entrar no meu Kanban e visualizar o que está andando naquele momento em tempo real também, e isso facilita muito na organização. Isso eu posso criar vários Kanbans, editar a qualquer momento e criar etapas conforme for surgindo a necessidade. Uma coisa bem legal também é que eu posso visualizar não só aquelas conversas que estão em aberto no momento, mas as que já foram resolvidas, as que estão pendentes, as que foram adiadas. Então, ele me dá alguns filtros também para que eu possa melhorar ainda a visualização. Passando aqui, tem a parte de automações que eu comentei para você, que é o bot. Então, aqui tem vários fluxos aí criados de teste, mas vou mostrar um para vocês como que funciona por dentro. Então, aqui é aquela parte da conversa onde o cliente manda uma mensagem para o número e vocês podem ter a opção de configurar ou não esse fluxo automatizado. E ele pode ser como vocês preferirem, dentro e mandando o que vocês preferirem. E aqui, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, ele me dá. É um exemplo básico, né, onde o cliente manda uma mensagem no número cadastrado e ele vai receber uma saudação. Por exemplo, seja bem-vindo ao atendimento da Yungo, selecione a opção ao qual deseja atendimento. Aí ele vai lá e digita 1. Ah, o próprio bot, ele vai entender que quando ele digitou 1, ele vai passar aquela conversa direto para o atendimento da RH. Então, ele faz um filtro aí também e facilita para que o colaborador
ele receba só aquilo que condiz com o que ele precisa tratar. Então, financeiro já encaminha direto para o financeiro, comercial já encaminha direto para o comercial. E o legal é que vocês podem ter como criar vários fluxos. Então, de repente, fim de ano, que precisa ou tem um atendimento diferente, um horário de atendimento diferente também, eu consigo criar um fluxo só para essas datas festivas e setar aqui para que aquele fluxo, dentro daquele período, seja personalizado. Então, é bem legal também e tem uma variedade de coisas que vocês podem incluir dentro desse fluxo para automatizar mais ou humanizar mais. Então, isso é totalmente personalizado também do que o cliente final espera que o atendimento dele tenha. E aí, por último, aqui, gente, tem a parte de configuração, que essa parte ela é só para visualização do administrador mesmo, então ele vai ter algumas configurações da conta, como manuseio dos atendentes, então ele vai poder criar atendentes aqui, né? Também e manusear os que já estão criados. Por exemplo, eu posso definir, eu vou visualizar se aquele agente ele é um atendente comum ou se ele tem um acesso de administrador. Posso alterar isso a qualquer momento. Então, por exemplo, agora eu quero que o Danilo seja administrador. Eu venho aqui e mudo para administrador e ele vai passar a ser um administrador, vai ter um acesso de administrador e o acesso de administrador, gente, ele vai ter uma visualização completa da ferramenta. Então, ele vai ver as mensagens que estão com todos os colaboradores naquele momento, não só o que está atribuído a ele. Ele vai poder entrar, ver o que que aquele agente está conversando em tempo real. Então, ele vai ter realmente uma visualização bem ampla de tudo que está acontecendo. Eu consigo, até se vocês repararem aqui, ele me dá esses outros perfis aqui de atendente. E é aqui em perfil que eu crio esses acessos. Então, de repente, aqui eu quero criar um acesso para a minha equipe de CS. E eu venho aqui e defino as permissões que esse tipo de agente ele vai poder ter dentro da ferramenta. Então, ele vai poder ter acesso aos relatórios? Se sim, tico aqui. Eu não quero que ele visualize as conversas que não estão atribuídas para ele. Então, eu tiro. Então, aqui eu consigo ainda assim personalizar cada acesso para que cada um tenha mais visão ou menos visão dentro daquela colaboração. Aqui, o administrador ele vai ter o acesso às equipes, então ele vai poder criar e editar, excluir também a qualquer momento. Aqui é onde eu tenho o controle dos canais, ou seja, os números que estão dentro da ferramenta. Então, aqui a gente tem 4, mas se tivesse só um, ia aparecer só um. E eu posso criar vários aqui também. E eu posso excluir e editar a qualquer momento também. É aqui, isso aqui, o acesso de agente ele também vai ter, que é a criação de tag, mas é por aqui também que você pode criar e editar, excluir também a qualquer momento. Aqui que entra os atributos personalizados, que eu falei para vocês, que é mais uma forma de personalizar aquele contato. Eu tenho regras de automação, que está muito ligada às automações do bot também dentro da ferramenta. Tenho como criar atalhos, e isso é muito legal também, principalmente em alguns textos que a gente manda para o cliente que são repetitivos. Então, eu posso criar já aqui um escopo, um modelo, né? E aí, quando tiver na conversa, vamos usar aqui a da Letícia de exemplo. É só eu digitar barra que ele já vai puxar aquele modelo que eu já pré-defini. Então, eu não vou precisar escrever tudo de novo. Facilita também. E aqui, por último, uma coisa muito legal também, para quem, principalmente o acesso administrador, que precisa ter essa visualização, é um registro de auditoria. Então, é como se fosse um log de tudo que está sendo feito naquela ferramenta. Por exemplo, comercial, que é o meu acesso, mudou a função do Danilo para administrador. Então, aqui, às vezes, o administrador geral da conta master, ele vai poder ver aqui as modificações que aconteceram. Então, o acesso comercial se conectou, ele se desconectou, ele fez alguma alteração, ele criou um novo canal. Eu vou ver a data e a hora que isso aconteceu e também o endereço IP da máquina que a alteração foi feita. Então, é muito legal também para ter esse acompanhamento diário, todos os dias de olhar aqui e ver se alguma modificação foi feita que não deveria, ou para acompanhar mesmo. Então, gente,
A ferramenta ela tá muito completa e isso aqui eu passei bem por cima de todas as funcionalidades, mas tem como deixar ainda mais personalizado, mais completo, mais humanizado, mais automatizado. É realmente assim um mundo todo aí para explorar para que vocês possam ir incrementando o quanto vocês quiserem. Então a ferramenta tá muito legal, tá muito completa, muito simples também de manusear, que eu acho que é muito importante também, né, de ser algo intuitivo, algo fácil ali para que todos os públicos possam usar. E foi isso, gente. Quero saber o que vocês acharam. Vou parar de compartilhar aqui para conseguir dar uma olhadinha no chat, mas quero saber o que vocês acharam, se gostaram. E se agora, né, se tiverem perguntas, podem ir mandando aí no chat, que tô aqui com uma segunda tela para já ir olhando aí tudo que vocês estão falando, mas aproveitem que agora é o momento. Vi aqui que a Gabi perguntou: Rafa, podemos ter mais de um número no YouConnect? Sim, gente, vocês podem ter mais de um número no YouConnect e fazer a gestão completa desses canais dentro da ferramenta. Ele vai, assim como esse de teste que eu mostrei para vocês, a gente tem mais de um número configurado. Então, isso facilita na hora que eu extraio os relatórios, porque eu consigo visualizar cada canal diferente, e também na hora de me comunicar com o cliente, eu posso escolher por que canal vai ser enviado aquela mensagem. Isso facilita muito também, né? Porque às vezes tem casos onde aquela empresa ela tem um número que é principal, mas tem um outro número que às vezes alguns clientes ainda acionam, mesmo não sendo o principal. Então você vai ter a liberdade de colocar esses dois números dentro da ferramenta e ter acesso os relatórios, tudo junto e unificado dentro de um único painel. A Letícia mandou. Rafa, aproveitando o gancho da Gabriela, é possível ter o reverso? No caso, apenas um número e vários usuários atendendo ele de forma individual? Como funcionaria? Letícia, é possível também. Nesse caso, de ter um número principal e vários atendentes respondendo aquele número, é até um grande diferencial do acesso do WhatsApp que a gente tem, que é o comum. Hoje, se eu, Rafaela, tenho um número, eu não posso compartilhar com a Letícia para que ela também visualize em tempo real. E isso, a ferramenta do YouConnect, ela já traz essa facilidade. Eu posso ter um número principal da empresa. Por exemplo, aqui é a Yungo, e eu posso configurar a Gabriela, a Letícia, a Paula, todo mundo para responder aquele mesmo número. Então, para o cliente, ele vai estar mandando mensagem no único número, mas podendo falar com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, se eu tenho, por exemplo, um setor comercial, um setor financeiro, um setor de RH, eu posso unificar todos aqueles atendentes dentro do único número e criar um fluxo personalizado para quando o cliente entrar em contato. Ele fala ali com quem ele quer a tratativa, que ele quer um atendimento, e eu já mando direto para o colaborador. Então, otimiza bastante e para o cliente é muito mais fácil ele ter um único número central para se comunicar com a empresa, né? Gente, estou de olho aí no chat. Quem tiver mais perguntas, pode aproveitar para mandar. E também que entrou, a Aline e o Ed também, sejam muito bem-vindos. Se tiverem alguma pergunta, acho que não temos mais dúvidas, né? Isso é um sinal que eu expliquei bem, que não restou dúvidas. Bom, gente, acho que já podemos ir encerrando então.
Então, tá bom, agradeço muito a participação de todos que estão aqui. Foi muito especial estar aqui com vocês nesse momento. Foi um prazer apresentar essa novidade que a gente tem muito orgulho, a gente está muito feliz de estar aqui. Então, se você quer saber mais, entender como funcionaria dentro da sua operação, fazer um escopo mais personalizado, entre em contato com a gente, porque aí a gente faz ali uma reunião, a gente coloca a nossa equipe técnica para pensar aí como que melhor funcionaria dentro da sua operação. E se ficou qualquer dúvida também, a nossa equipe está à disposição aí sempre para atender vocês. Lembrando, que a gravação desse webinar ela vai ficar lá no YouTube, então se alguém perdeu ou perdeu qualquer informação que eu vi aqui que o Ed colocou também que ele acabou perdendo o início, Ed, não se preocupe, tá? Depois, qualquer coisa, eu te mando via WhatsApp o link da gravação para você assistir o comecinho que você perdeu. Obrigada, gente. Vou me despedindo aqui de vocês. Mais uma vez eu agradeço. Um beijo a todos, se cuidem e até o próximo. Tchau, tchau.